No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que eu tive durante a minha transição de carreira. Sim, eu fiz duas transições de carreira, na verdade. Eu sou engenheira química de formação, para quem não sabe, trabalhava em uma multinacional, saí dessa multinacional para virar assessora de investimentos e depois da assessoria eu migrei para a consultoria de investimentos. Então a minha primeira transição de carreira foi entre uma profissão que era mais comum, eu sou engenheira e trabalhava como CLT, como muitas pessoas acreditam aqui, e passei para uma área que não tinha nada a ver com a minha formação e fiz essa minha primeira transição de carreira. Já a segunda foi dentro do próprio mercado financeiro, só que eu mudei de função. Eu saí da assessoria de investimentos, vinculada a uma corretora, para a consultoria de investimentos, que é uma profissão autônoma dentro desse mercado. E durante todo esse processo eu aprendi várias coisas, tive várias lições e ensinamentos que eu gostaria muito de ter aprendido e entendido antes. Por isso é muito válido eu vir compartilhar com vocês para pelo menos ajudar um pouquinho que seja você que está aí querendo fazer uma transição de carreira, seja dentro do mercado financeiro ou dentro de qualquer área ou de uma área específica para outra área específica. Fique até o final desse vídeo que eu garanto para você que alguma coisa boa você vai tirar daqui. E se você não tirar alguma coisa que você vai acrescentar na sua vida o que você quer fazer, pelo menos tire desse vídeo o que você não deveria fazer, porque eu acredito que vai te ajudar muito nessa fase. E óbvio que se você caiu aqui de paraquedas, possivelmente você não tá entendendo muita coisa. Até você que me segue aqui, que é inscrito no canal, deve estar se perguntando aí, tá, ela tá falando de investimentos e tudo mais, e agora tá falando de transição de carreira? É que isso é um tema muito forte lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá, já vou deixar o arroba aqui embaixo, Mari Fugante. Pode me seguir lá, que vira e mexe eu abro caixinha de perguntas, ou você pode me mandar direct que eu respondo sobre o tema de transição de carreira, sobre investimento, sobre profissão, sobre várias coisas lá no meu dia a dia. Só que como esse espaço aqui é meu, esse canal aqui é justamente para eu compartilhar muito mais informações do que 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos com vocês, eu queria vir aqui para deixar um vídeo mais longo, mais completo, com muito mais contribuição para você que está passando por esse processo de transição de carreira ou que está pensando em fazer uma transição de carreira. Meu intuito é te ajudar a conseguir chegar nesse patamar, fazer essa transição e deixá-la um pouco mais leve e menos desafiadora, porque vamos lá, ela não vai deixar de ser desafiadora, não vai deixar de ser difícil, mas você pode sim tentar amenizar esse processo e te deixar um pouco mais tranquilo. Por isso vamos aos aprendizados que eu tive nesse processo. E é claro, antes de tudo, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos, criadora desse canal aqui e consultora financeira. Eu venho aqui praticamente toda semana, exceto algumas, para te ajudar a investir mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Então, não esquece de, antes de continuar esse vídeo aqui, curtir ele, porque você sabe que vai te ajudar de alguma forma se você chegou até aqui. E claro, se inscrever aqui no canal, que saem vários vídeos novos de temas diferentes para você aprender junto comigo. Vai lá, eu espero, se inscreve aqui no canal e aí você continua esse vídeo. Eu tenho quase certeza que nenhum de vocês está preparado para ouvir esse primeiro aprendizado que eu tive no processo de transição de carreira. As pessoas mais próximas de você são as últimas a confiarem no seu trabalho. Eu sei que você deve estar pensando aí, ai não, mas a minha mãe, o meu pai, eles me amam, eles acreditam em mim, eles vão contratar o meu serviço. Se eu virar o engenheiro naval de sei lá o que, se eu for para a área de advocacia, se eu virar consultor financeiro, ou se eu virar dermatologista, ou se eu fizer qualquer coisa, os meus amigos próximos vão virar meus clientes, porque eles confiam em mim. Sinto lhe dizer que não é exatamente assim que funciona. Eles eventualmente vão virar seus clientes e eventualmente vão confiar 100% no seu trabalho. O problema é que as pessoas muito próximas a você já têm uma visão formada sobre quem é a Mari Fugante. Quem é o José da Silva? Quem é o Paulo Augusto? Então, eles já entendem e já têm por si só uma imagem de vocês na cabeça deles. E não é por mal que eles têm dificuldade de confiar inconscientemente no seu novo trabalho. Sim, isso acontece muito. Pode ser que você tenha um exemplo, não, meu amigo, vizinho da periquita do papagaio, não passou por isso, todas as pessoas confiaram no trabalho deles no dia seguinte que ele mudou, que ele fez a transição de carreira. Pode ser? Exceções existem. Eu estou compartilhando o aprendizado que eu tive, que eu passei. E quando eu postei lá no meu Instagram, eu recebi vários feedbacks de pessoas dizendo, Mari, eu passo por isso até hoje. Mari, eu fiz a transição de carreira para consultor financeiro e estou passando por isso. Mari, você descreveu a minha vida. E é exatamente isso que acontece. O ponto é que você não pode levar para o lado pessoal. Se
alguém muito próximo a você faz uma transição de carreira, é difícil você, do nada, virar a chave de ela era minha melhor amiga que ia para o bar comigo, fazia direito e agora ela está vendendo cosméticos numa cidade X. É difícil você fazer essa associação e falar, será realmente que ela sabe o que ela está fazendo? É uma parte técnica, certo? Então, com o tempo, gradualmente, as pessoas mais próximas a você, e quando eu falo pessoas mais próximas a você, são os parentes mais próximos, sua família de primeiro grau, os seus amigos mais próximos que mais convivem com você, pessoas que estão sempre ao seu redor, que você contou nos dedos e falou, essas pessoas aqui vão acreditar no meu serviço, vão contratar meu serviço, vão estar comigo. Elas possivelmente serão as últimas a te contratarem, a confiarem no seu trabalho, a te recomendarem para outra pessoa. De novo, isso não é nada pessoal, não é que elas não gostam de você, elas não vão te apoiar, não é que elas não estão do seu lado. Muito pelo contrário, essas pessoas sim vão te apoiar, vão estar do seu lado, vão te dar força, vão te incentivar. No entanto, elas vão esperar você ter outros resultados nessa profissão para aí começar a te recomendar, a contratar o seu serviço. Isso porque a imagem que elas têm de você já está formada, já é concreta. Fazem anos que vocês se conhecem daquela forma, daquele jeito, naquele molde. Entende? Por isso é tão difícil e tão desafiador você passar por isso quando você tá numa transição de carreira. Porque você espera que essas pessoas sejam as primeiras, para você conseguir se motivar a continuar nessa transição. Por quê? Você vai entender o que eu tô falando. A transição de carreira, ela não é fácil. Você volta muitos passos, você dá vários passos para trás para ir, dá vários para frente, conforme o tempo vai passando. E esse apoio é fundamental, você vai tê-lo, mas você não terá o apoio necessariamente de uma contratação de serviço, de uma confiança no profissional, de uma recomendação, entende? É isso que eu tô tentando compartilhar com vocês, que foi sim um aprendizado meu e que eu tirei dele, que eu teria que ter paciência e não levar pro pessoal. Não é nada comigo, não é nada com as pessoas no meu ciclo. É justamente a adaptação que elas têm que ter para ver se elas realmente vão confiar em outra pessoa, outro molde de você, uma outra versão sua, uma outra versão profissional sua. Por isso, se você estiver passando por essa situação, que eu acredito que seja uma das primeiras que te desafia a não querer seguir em frente, tenha resiliência, tenha paciência com essas pessoas e entenda que não é nada pessoal. Confie no que você está fazendo. Se você optou por fazer essa transição de carreira, independente de que área X para que área Y, você tem que continuá-la, independente se as pessoas mais próximas estão confiando 100% no seu trabalho ou não. Isso vai acontecer, isso é muito comum. Se você comentar com qualquer pessoa que esteja passando por uma transição de carreira, possivelmente ela vai se sentir dessa forma. E às vezes, pelos comentários e pelos feedbacks que eu tive lá no Instagram, muita gente que já tá na mesma área há 1, 2, 3, 5 anos ainda passa por isso. Se você, aliás, já passou por isso ou está passando, me comenta, que eu quero saber se você também compartilha desse sentimento que eu também já passei lá atrás. O que eu quero deixar para vocês, esse primeiro aprendizado, é para você não ficar aflito. Isso é muito mais comum do que você imagina. E de novo, não leve para o pessoal. Todo mundo te ama da mesma forma. Isso vai passar, é questão de tempo. Segundo aprendizado que eu tive, dinheiro importa sim. Se você discorda de mim e vai comentar que dinheiro não é tudo, dinheiro não é tão importante assim, calma que eu vou chegar nos outros aprendizados. Mas sim, esse aprendizado é muito importante de ser compartilhado porque dinheiro importa. A minha segunda transição de carreira, dentro do próprio mercado financeiro, foi muito sim porque eu não estava ganhando dinheiro. Eu queria atuar naquilo, eu sabia o que eu queria fazer, mas não fazia sentido eu continuar na mesma profissão, sendo que ela não estava me dando uma perspectiva boa de futuro. E o que seria uma perspectiva boa de futuro? Ganhar dinheiro no longo prazo. Eu sempre pensei nisso do longo prazo. Claro, é muito mais difícil do que pensar no curto prazo. Curto prazo você quer o dinheiro ali, imediato. Mas eu pensava assim no longo prazo. No entanto, você precisa ter essa perspectiva e ter esse caminho traçado de, realmente, vai chegar, eu ainda vou ganhar dinheiro se eu me esforçar, se eu fizer isso, isso e aquilo. Porém, se você não pensar no dinheiro, você não vai conseguir pagar as suas contas. É simples assim. Por que dinheiro importa tanto? Porque é ele que vai te deixar
tranquilo, vai te dar o conforto, vai te tirar o desespero desse processo de transição, vai te deixar muito mais tranquilo. E é ele também que vai pagar suas contas, os seus boletos. E eu não tô falando aqui que o dinheiro importa para você esbanjar. Nesse momento de transição de carreira, eu aprendi que o dinheiro era muito importante justamente para eu ter essa tranquilidade de estou pagando as minhas contas, posso me esforçar e abrir mão de certas coisas em prol de um retorno maior lá na frente, que é a mesma coisa que eu falo de investimentos aqui, mas estou agora comparando com a parte de transição de carreira. Porque quando você está numa profissão, você quer exercer algum trabalho, você também almeja ganhar dinheiro, certo? Eu não tô boba aqui que todo mundo quer trabalhar de graça, não faz nenhum sentido. É óbvio que o dinheiro não é o fim, só que sim, ele é um meio e ele importa para você conseguir chegar ao fim ou chegar no objetivo ou curtir esse processo todo. Por isso que sim, um aprendizado que eu tive era que dinheiro importava, que dinheiro era importante, que ter ele ali numa reserva, ter um pensamento de eu preciso ganhar dinheiro, me levou mais pra frente com certeza. Então, não tenha vergonha de falar que você tá fazendo uma transição porque você quer ganhar mais, ou porque você quer ser mais bem-sucedido no longo prazo. Então, sim, dinheiro importa, porque ninguém trabalha de graça. Ninguém vai pegar o seu boleto e pagar ele para você. Então, tenha a consciência de que você pode sim saber e entender internamente e externamente que dinheiro é importante. Não tenha vergonha de falar sobre isso. Não fique achando que você vai ser soberbo. É claro que você não vai sair jogando dinheiro pra cima e falando, meu Deus, eu só vou fazer tudo isso por causa de dinheiro, só dinheiro importa, vou passar em cima de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o aprendizado que eu tive é não ficar me escondendo atrás de propósito, motivação, que, de novo, eu já falei aqui em outras vezes e eu vou reforçar nos outros aprendizados. Isso existe, você tem uma motivação, um objetivo, um propósito. Você fazer o que você gosta te ajuda, te deixa motivado. Só que o dinheiro também é importante. Isso foi um aprendizado que eu tive. Se pra você não importa, talvez você esteja olhando um caminho diferente ou você já esteja bem suportado por trás. Mas quem tem aí suas contas para pagar, sua conta bancária, seus boletos e tudo mais, se importa sim com o dinheiro e não tenha vergonha de pensar e falar sobre isso. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico e as pessoas não querem falar, elas querem dizer que vão mudar de profissão porque não se encontraram, por causa disso e daquilo, e tudo bem, isso existe. Eu também saí do CLT, de uma multinacional, porque eu não estava me encontrando naquilo, trabalhar 12 horas por dia para ganhar a mesma coisa no final do mês, ou para as pessoas virem atrás de mim porque elas eram obrigadas, não porque elas precisavam dentro de uma multinacional. Não era o que eu queria. Realmente aquilo não era o meu propósito. No entanto, o dinheiro também fazia sentido. Só que eu só percebi isso na minha segunda transição de carreira. Porque a primeira, eu estava numa multinacional, estabilizada, ganhando relativamente bem, porque eu era nova, eu estava lá há 5 anos, já tinha sido efetivada, já tinha sido estagiária, efetivada, e decidi sair daquela falsa estabilidade, como disse Flávio Augusto, a estabilidade ela não existe, mas a gente tem essa falsa impressão de estabilidade. E aí fui para outra área, para o mercado financeiro, para assessoria, em que eu ia ganhar muito menos do que eu estava ganhando lá. Então nesse momento eu ainda não tinha aprendido que dinheiro importava. Eu sabia, porque eu estava pensando no longo prazo, mas eu ainda não tinha essa consciência. No meio do caminho eu percebi que sim, importava. Por quê? Porque eu tinha construído a minha reserva. Eu tinha uma reserva de emergência, e a reserva de emergência nada mais é do que o meu dinheiro guardado, o dinheiro importando, o dinheiro me dando tranquilidade. Nesse momento eu percebi. E aí, na segunda transição de carreira, onde eu mudei no próprio mercado financeiro de uma função para outra função, eu percebi que o que eu queria dentro era ganhar dinheiro suficiente para conseguir pagar as minhas contas, porque a reserva um dia ela acaba. Ela é finita, não é infinita. Então eu precisava que entrasse mais dinheiro. Foi nesse momento em que me deu o estalo de dinheiro realmente importa. A reserva estava me suprindo. No momento em que ela ia começar a acabar, ou eu não queria consumir tudo, eu optei por ir para outra função no mercado financeiro que possibilitaria me fazer ganhar dinheiro no longo prazo. Porque com várias informações que eu tive, várias análises que eu fiz, a carreira que eu estava seguindo não ia nem no longo prazo me dar o retorno que eu queria se eu seguisse meus princípios, o que eu defendia e tudo mais. Tudo isso aí cabe em outro vídeo, eu não vou entrar nesse mérito. O ponto é, dinheiro importa sim, isso foi um aprendizado que eu tive ao longo desse processo. Se alguém tivesse me falado, me comentado que tudo bem eu entender
que precisava, porque eu sabia intrinsecamente, inconscientemente, mas saber conscientemente faz agir de formas melhores e te faz ficar muito mais tranquila do que você realmente tá naquele momento. Então, esse foi o meu segundo aprendizado. E para não prolongar mais aqui, eu já vou pro terceiro aprendizado, que é muito linkado com esse primeiro aqui. Apesar do dinheiro ser muito importante, ele não é a única medida para o sucesso. Eu sempre achei que ter um resultado bom, ter atingido o sucesso na transição de carreira, ou ter chegado lá e pensado, nossa, agora deu certo, tinha só a ver com o quanto eu estava ganhando. Sim, foi um dos aprendizados que eu demorei muito para perceber, que só o quanto você está ganhando nessa transição não é o suficiente para você medir se você está bem sucedido ou não. Estar bem sucedido não é só sobre quanto você ganha. E talvez vocês estejam olhando para mim agora pensando, meu Deus, ela estava falando agora que dinheiro importa, que dinheiro é importante, que a gente não pode ter medo de falar. Sim, eu acabei de falar isso. Só que também ele não é o único medidor para o sucesso. Não é se você saiu de R$2.000 para ganhar R$4.000 ou saiu de R$5.000 para ganhar R$10.000 que isso significa que você é um bom profissional agora, que você deu super certo na carreira, que você deu super certo nessa transição que você estava fazendo. Não é só isso. Por que não é só isso? Porque você precisa manter essa receita. Você precisa manter esse medidor aceso. E para você manter isso, quer dizer que você tem que fazer e continuar com esse dinheiro entrando. Para esse dinheiro continuar entrando, você tem que ser o quê? Um bom profissional. Você tem que ser bom no que você se propôs a fazer. Você tem que estar em constante aprendizado. Você tem que toda hora estar aprendendo algo novo sobre a mesma profissão que você escolheu para fazer essa transição. Não é simplesmente mudei de A para B e pronto, agora eu sou bem sucedido porque eu estou ganhando dinheiro. Não é isso, não é assim que funciona. Se você pensar nisso e parar por aí, possivelmente isso não vai se sustentar por muito tempo. E eu demorei a pensar e aprender sobre isso porque eu demorei muito para conseguir ser bem sucedida. E eu ainda julgo que eu ainda preciso melhorar muito do que eu faço. Por isso, todos os dias, todos os momentos, eu tento aprender mais, entender mais o meu cliente, entender mais sobre o meu serviço, me aperfeiçoar cada vez mais. E para mim, não é o suficiente só aquilo que eu sei. Eu preciso sempre saber mais, no intuito de sempre ser melhor no que eu estou fazendo. Não no intuito de, eu quero ganhar milhões e milhões e milhões. Isso vai ser consequência de qualquer coisa que você fizer. O ponto é que nesse processo todo, você precisa ir crescendo um degrau de cada vez, mesmo quando você achar que esse medidor já atingiu, porque você só está comparando ele com o tamanho da sua conta bancária. E talvez isso fique um pouco contraditório para você que não está conseguindo raciocinar direito o que eu estou dizendo. Porque eu falo aqui sobre investimento, sobre dinheiro, sobre você guardar dinheiro, sobre ter liberdade financeira, independência financeira. Isso tudo é muito importante. Só que tudo isso é um meio, é uma maneira de você ter a tranquilidade, de você ter a constância de ser um bom profissional, de você ter clientes que confiam em você, de você prestar um bom serviço, de você ter um bom produto. Se você não acredita no que você faz, se você não pensa no que você faz de uma forma desafiadora, pensando, meu Deus, eu tenho concorrentes, tem pessoas, eu tenho que sempre estar buscando ser melhor e pensar só no bolo final de dinheiro, não vai ser um medidor de sucesso. No final das contas, vai te levar para o fracasso, se você nem perceber. Porque ao invés de você continuar subindo, como você estava fazendo até agora, você vai começar a cair. E isso foi uma lição muito importante, porque quando eu fiz essa transição de carreira, claro que a gente pensa sobre dinheiro e passou muito pela minha cabeça em vários momentos só o dinheiro. E realmente, isso acontece com várias pessoas que querem fazer. Eu vou mudar porque naquela profissão eu ganho mais. Só que se você levar só isso em consideração, não vai se sustentar. Você não vai ficar nessa por muito tempo, entende? É um castelo que você está construindo de areia, se você só pensa nisso. Agora, se você quer realmente construir um castelo de concreto, que ele seja firme, você tem que colocar o dinheiro como alguns pedaços dele, como parte dele, e não como um todo. Todas as vezes que eu pensei só no dinheiro, e sim, eu falo aqui pra vocês, com toda a abertura do mundo, que eu tive momentos da minha vida, nessas transições que eu fiz, que o dinheiro passou pela minha cabeça sempre em primeiro lugar. Isso aconteceu em vários momentos. Todas as vezes que isso aconteceu, o dinheiro fugiu da minha mão. Ele não ficou. Eu comecei a fechar mal os negócios, eu comecei a ficar mal no que eu estava fazendo,
ou não consegui progredir. Nada estava dando certo, porque o meu objetivo não estava certo. O meu medidor de sucesso estava errado. Eu não tinha ajustado ele da forma correta. E no momento em que eu comecei a perceber isso, parece um pouco clichê falar, deixa o dinheiro ir, não pensa muito nele que ele vai vir. Eu já falei isso algumas vezes, e todas as vezes que eu falo, eu como uma pessoa muito racional falo e penso assim, nossa, é bem clichê, né? Não sei nem se eu tô entendendo o que eu tô falando, mas como eu passei por isso, eu digo, se você deixa o dinheiro ir, se você deixa, ele volta pra você. Isso é uma lição importantíssima que eu atrelei ao medidor de sucesso, porque não é fácil você não pensar nisso ou deixar isso de segundo plano. Não é fácil você fazer o medidor ser você performando melhor, você aprendendo cada vez mais, você se aperfeiçoando no que você faz profissionalmente, do que só o quanto tá entrando de dinheiro no seu bolso. Clichê, eu sei, parece muito clichê, mas se você deixa aí, ele com certeza vai voltar para você com muito mais força, porque você vai estar se dedicando em ser um profissional melhor constantemente. Esquece a parte clichê, leva isso em consideração. Eu juro que isso funciona, pelo menos funcionou muito pra mim. E olha, que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito racional e não ajo pela emoção, não fico floreando as coisas, nem sonhando acordada. Eu sou muito racional, então se eu tô dizendo isso pra vocês e tô assinando embaixo que é clichê, é porque se é clichê, funciona de alguma forma. O quarto aprendizado, presta atenção, porque eu tenho certeza que você tá passando por isso, ou vai passar se você decidir fazer uma transição de carreira, que é tudo bem você querer largar os bets de vez em quando. Largar os bets é realmente desistir de tudo, chutar o pau da barraca, sair vazado, falar, eu não quero mais, desisto, não dá, não vou mais continuar nisso. Eu aprendi que tudo bem você pensar assim às vezes, tudo bem você querer desistir, tudo bem isso acontecer. Vai acontecer milhares de vezes durante esse processo. Você vai querer largar tudo, jogar pra cima, mas de repente você vai estar lá catando tudo de novo pra continuar, porque você sabe que o seu objetivo é maior que aquilo. Então, se você quiser largar tudo, jogar pra cima, larga. Desiste durante 10 minutos, durante um dia que seja, e depois volta atrás. Esse é o ponto de tá tudo bem você querer desistir, porque esses momentos vão existir. As coisas não vão acontecer tão rápidas quanto você imagina e quanto você quer que aconteça. Tá tudo bem mesmo você querer largar os bets, você ficar desesperado falando, não dá, eu não vou fazer isso. O ponto é, você tem que saber para qual caminho você tem que voltar. Você traçou para seguir. Se você tá passando por isso aí, ou se já passou por algum momento de largar os bets, me comenta aqui, porque eu quero saber que eu não tô sozinha nessa, porque eu passei por isso em muitos momentos. Nesse processo todo, nesses processos que eu fiz, eu quis largar os bets muitas vezes. Graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, me apoiaram. E claro, tive eu mesma que voltei pros trilhos e pensei, tá, é isso mesmo que eu quero? Se eu largar os bets, eu vou fazer o quê? Então, pense nisso. Se você largar tudo, o que você vai fazer? Você tem outro plano pra ir pra outra transição? Aí beleza. Se não, você vai voltar pros seus trilhos. Só que não fique desesperado porque você tá passando por isso. Se você tá passando, me comenta. Ó, já passei, eu tô passando nesse exato momento. Tudo bem, aceite, assimile, fique nesse seu tempo de desistência, de chutar o balde. Chute o balde, senta, respira e fica ali, sem fazer nada. Mas volta pro trilho. Isso é normal. E essa lição foi muito difícil de ter aprendido e ter passado por ela, porque poucas pessoas, ou quase nenhuma, me disseram que tava tudo bem, querer desistir. Todo mundo tentava dar palavras de força. Não, vamos lá, você consegue. Ninguém falou, tá bom, senta aí, desiste. Não faz nada. Porque dessa forma você pensa, você senta e fala, tá, mas daí vou fazer o quê? Eu gostaria que alguém tivesse me falado exatamente isso. Porque, na verdade, as pessoas não vão te falar o que elas não passaram. E às vezes você não tá convivendo com pessoas que já passaram por isso. E por não terem passado por isso, é óbvio que elas não vão conseguir compartilhar um conselho útil pra você. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que estão ao seu redor, que te apoiam, que te amam, e eu não tô questionando isso, tá? Elas compartilham com você exatamente aquilo que funcionou com elas. Aquilo que deu certo pra elas. É exatamente o que eu tô fazendo aqui com vocês. Tô compartilhando aprendizados que eu tive, que eu passei, que vocês podem se identificar ou não. São coisas que aconteceram comigo que
eu julgo muito úteis de serem compartilhadas. Você pode pegar esse vídeo e jogar fora metade das informações e usar só a outra metade. Pode ser que não faça sentido pra você, pode ser que faça muito sentido. Mas, de novo, eu não tô aqui pra decretar que tudo que eu estou dizendo vai acontecer com você e tudo que eu estou dizendo é lei e você tem que seguir ou não seguir. Eu estou compartilhando coisas e aprendizados, obviamente, que deram certo pra mim, ou que não deram certo, ou que eu gostaria que tivessem me dito antes, quando eu tava passando por esse processo. Por isso, aproveite muito conteúdos como esse para você tirar o que é de melhor. E se você quiser compartilhar alguma outra informação aqui nos comentários, é muito legal porque a gente vai conseguir trocar. Acredito que tenha muita gente passando por essa situação também. E como eu sei que se eu for compartilhar mais os 5 aprendizados que eu tenho na minha listinha ali, que eu deixei separadinho para vocês não vão ver tudo nesse vídeo, talvez não vão tirar todo o proveito dele. Então, por isso, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo de aprendizado que eu tive durante as minhas transições de carreira, para conseguir ajudar vocês da melhor forma possível. Se vocês quiserem que eu compartilhe depois a parte 2 aqui com vocês também, me comentem aqui embaixo que vocês gostariam de ver essa parte 2. E também, dependendo do que vocês comentarem, eu faço a parte 3, a parte 4, para vocês, para conseguir ajudar, porque eu acredito que, além de ensinar investimentos, compartilhar conhecimento, que é muito válido aqui nesse canal, eu adoro esse canal do YouTube, confessar para vocês que eu não achei que eu ia gostar tanto, hein? Eu adoro isso aqui. Enfim, eu também quero compartilhar coisas que eu passei, porque eu acredito que isso ajuda muita gente. Eu faço muito isso lá no Instagram, de novo, meu arroba tá aqui embaixo, se você quiser me seguir lá. Mas aqui eu consigo compartilhar de uma forma mais construtiva, de uma forma mais linear e um pouco mais de conteúdo do que eu falo lá, porque lá são alguns pontinhos e às vezes eu não consigo compartilhar com todas as informações. Então, se por enquanto esses aprendizados ajudaram vocês de alguma forma, ou se vocês quiserem compartilhar outros, fiquem à vontade para comentar aqui nesse vídeo. E eu vejo vocês na parte 2.